Nildo, essas pessoas que assumem essas atividades, né, que falam das suas particularidades, tem consequência na sociedade, no meio LGBT? Eu acredito que, apesar ainda da sociedade ser uma sociedade muito heterossexista, na grande maioria desses casos, a visibilidade ela acaba contribuindo, inclusive, para a questão da autoaceitação. Infelizmente, nós vivemos num país ainda um pouco retrógrado, onde, por exemplo, é fácil o homossexual, o homossexual em geral, que tem um poder aquisitivo, uma situação financeira definida, fica bem mais fácil assumir a homossexualidade. Enquanto isso, a questão Mas isso é independente de sexo, viu? Sim. As pessoas se aceitam. Com certeza. Ainda tem essa questão mesmo desses dogmas, essa questão mesmo. Infelizmente, as pessoas do poder aquisitivo, não só o negro, o gay, a mulher, numa classe do poder aquisitivo bem mais baixa, com certeza é um público bem mais vulnerável à questão da violência, a questão da falta de informação. Isso também isso acaba atingindo e muito essas comunidades. E isso perpassa também por uma questão cultural, a pessoa não ser só bem projetada financeiramente, mas culturalmente. Então, isso ela introjeta melhor, ela aceita melhor essa situação? Não, eu acredito que, infelizmente, a cabeça também, da população ainda, por exemplo, é bem mais fácil se autoaceitar uma Daniela Mercury, uma Glória Calil, que é uma pessoa altamente conceituada, uma pessoa de uma bagagem, aquela coisa, ninguém vai criticar. São poucas mídias, são pouca a mídia que vai fazer chacota, que vai criticar negativamente, entendeu? Geralmente positivamente. Com isso, eu acredito que essa autoaceitação por parte dessas pessoas que eu costumo chamar de formadores de opinião, são pessoas que têm um poder aquisitivo, estão sempre na mídia, isso acaba contribuindo positivamente, inclusive para a questão da autoaceitação, mostrar que realmente a homossexualidade é uma coisa normal, da mesma forma que a heterossexualidade é normal. O fato de a cada dia a gente ter notícias como essa e repercute no âmbito da aceitação, referenda, né, e exemplifica uma frase que sempre que surge um ponto como esse, alguém diz, a gente escuta na esquina, escuta no trabalho, em casa, em alguma situação, o mundo é gay. O mundo é gay? Não, eu acredito que o mundo é pluri, né? Entendeu? E acredito também que todos cidadãos, independente de cor, raça, sexo, opção, pode viver sim em harmonia. Eu acho que cada um sabendo respeitar o seu espaço, inclusive na questão de saber respeitar o direito de ir e vir de todo cidadão. E existe uma crueldade muito grande com relação a isso, porque existe, dada a manifestação velada do contrário, da não aceitação, até aquelas mais escondidas, né? Que o gay ou o não gay, o heterossexual, observa na sociedade. Com certeza. Essa questão mesmo da opressão, a gente tira um lado altamente negativo, por exemplo, grande maioria dos casos dos assassinatos são pessoas que infelizmente vivem no anonimato. Não todos, mas eu acompanho desde 90 e desde 98 a questão do relatório estadual, não só relatório estadual, mas também contribuo na questão da sistematização do relatório nacional, juntamente ao companheiro Luiz Motti, né, um dos fundadores do movimento gay no Brasil. E, assim, grande maioria desses casos, por que pareça, são gays que vivem no anonimato, o dito armário mesmo. É o gay que, infelizmente, não tem a liberdade
por exemplo, familiares e amigos saber com quem anda, acaba, infelizmente, se envolvendo com pessoas no anonimato. A questão de achar que não levar para um motel para não se expor, acaba levando para o próprio algoz para dentro de casa. E aquela questão mesmo, relações vulneráveis, isso acaba, infelizmente, deixando de uma certa forma, levando para mais dessa vulnerabilidade e a violência. Né? E a situação é distinta da heterossexualidade, porque ir para um motel é perfeitamente normal. Quando na homossexualidade há sempre uma questão aí. E se acontecer alguma coisa? Né? E se me virem entrando, saindo? Isso. Existe a questão do tabu, né? Infelizmente, esse tabu, o medo... Aí deixa de ter uma situação de segurança para a vulnerabilidade. Com certeza, o medo, a vergonha, coisa que, para quem viveu no armário, como, por exemplo, eu vivi, a gente sabe que não é fácil. Mas não é difícil, gente. Eu acho que, inclusive, você pode viver, inclusive, bem, você pode se aceitar, você pode e deve ser um gay, mas você pode também se assumir, você pode mostrar. E as pessoas, por exemplo, parte da mídia negativa, por exemplo, às vezes critica a Daniela Mercury e diz assim, ela usa isso como visibilidade artística. Poxa, o hétero... Também tem essa, né? Mas se fosse um hétero, a gente, por exemplo, ela não está fazendo nada contra a vida de ninguém, ela não está atentando contra a vida de ninguém. A gente vê, por exemplo, artistas heterossexuais que, por exemplo, com um currículo de vida assim, totalmente negativo, humilhar fã, agredir mulher dentro de casa, entendeu? Ou seja, e pode, entendeu? Aí, ou seja, uma pessoa que está usando, por exemplo, uma visibilidade para dizer que é lésbica, que assume, mostrando a importância de sair do armário, isso para a sociedade, infelizmente, ainda é agressivo. Agora, não é agressivo, por exemplo, um formador de opinião, um artista, sair, espancar um fã, espancar qualquer pessoa na noite, obrigar, achar que pode. Isso para a sociedade, infelizmente, é normal, é incrível, né? Quando você falou no armário, eu lembrei de situações em que existe essa questão da aparência e as pessoas são mais intolerantes com aquele que se define gay e tem comportamento afeminado ou extravagante? Infelizmente, a sociedade, inclusive o brasileiro, ainda tem essa questão do estigma, né? É como se, por exemplo, se a gente não... eu seria totalmente avesso, por exemplo, se dissesse que não existe gay promíscuo. Existe da mesma forma que existe o hétero promíscuo também. Eu seria totalmente fechado se dissesse que não existe um gay, por exemplo, que mostra a cara, que diz que é gay, que assume, mas que, infelizmente, para a sociedade é mais fácil, por exemplo, ver quem está na linha de frente, né? Infelizmente. Mas a gente, por exemplo, fala assim, não, é como se o gay mostrasse a cara, como se o gay que o afeminado quer mostrar aquilo com promiscuidade, que não é. Por exemplo, a gente vê no carnaval, existem casais heterossexuais que totalmente avacalham mesmo, fazem sexo em praça pública, no meio do público, no meio dos blocos, mas infelizmente isso para a sociedade é normal. É normal. Mas e segundo a lei? Vocês têm estudado isso. Segundo a lei? Segundo a lei, promiscuidade é crime. Não você mostrar, dizer que é gay, inclusive afeminado. Não tem nada demais. Existem mulheres e homens... duas mulheres se beijando no restaurante. Normal. Para a Constituição, um beijo que não seja avassalador, seja de língua, ele não é atentado ao pudor. Da mesma forma, atentado ao pudor, sim. Mostrar partes íntimas, não só o hétero como o gay,
mas que, por exemplo, você vê situações como essa no carnaval, onde tem héteros que transam em praça pública, no meio dos blocos, ficam praticamente nu, mas para a sociedade é normal. Isso não agride. Agora, por exemplo, um casal de gays em um restaurante, beijar, trocar uma carícia, nada que não seja atentado ao pudor, mesmo para a sociedade, isso é atentado ao pudor. Então, assim, eu acho que é uma construção, eu acho que ainda precisa se trabalhar muito. Não só a cabeça do hétero, mas também o gay, entendeu? O Grupo Gay de Alagoas, por exemplo, e as demais instituições trabalham, inclusive, hoje na questão não só da autoaceitação do heterossexual para o gay, como o próprio gay, inclusive, saber respeitar o direito de ir e vir de qualquer cidadão. E vocês estão preparando aí a parada do orgulho LGBT, né, a 13ª, que é em novembro, né? Isso. Não falha a memória, 24 de 24 de novembro. Com uma série de atividades que foram iniciadas semana passada, se não me falha a memória, no final da semana. Isso, né? Foi sempre assim? Ano a ano foi sempre assim? Essas atividades preparatórias? Sim, anualmente as entidades que compõem a comissão organizadora do ciclo de ativismo LGBT realiza sempre esse ciclo de atividades. Ano passado, por exemplo, foram 20 ou foram 22 dias. Esse ano são 30 dias. Deu início nessa última sexta-feira com um coquetel de cerimônia de abertura realizado na Associação Comercial. E as atividades em alusão à parada vão até o dia 1º de dezembro, teremos palestras, rodas de conversa, dois seminários voltados para a questão autoaceitação, direitos humanos, não só voltado para aquisição, onde será discutida a aquisição de políticas públicas e direitos humanos, não só voltado para a população LGBT, mas para negros, mulheres, jovens, entre outros públicos vulneráveis. Teremos uma roda de conversa no dia 8 de novembro com o psicólogo Clécio Borges, nessa das grandes preocupações do movimento LGBT no estado é fortalecer essas paradas no interior para que elas, inclusive, não virem carnaval fora de época, que elas, inclusive, não passem só de um trio elétrico com um DJ e drag queens. É interessante, é importante, mas que haja também um cunho político, que haja ato político, que haja ações voltadas mesmo à questão de uma política de conscientização, né? Teremos a participação de grandes formadores de opiniões esse ano. Estarão presentes o Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada Gay de São Paulo, onde estará ministrando o curso dentro desse workshop. Teremos a presença do antropólogo, fundador do movimento gay da Bahia, né? Um dos grandes nomes no Brasil, Luiz Motti, entre outros ainda que estão sendo confirmados. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela entrevista. Obrigado. Bom dia.